Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvisheshashunyavadi Paschacha Deshatarine Bhajasri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. E hoje nós vamos falar aqui um capítulo, do Srimad Bhagavatam. Inclusive é o último capítulo, o capítulo 13 do canto 12 do Srimad Bhagavatam, onde Shuta Goswami encerra, toda essa literatura glorificando a Suprema Personalidade de Deus, como nós bem sabemos, das expansões de Krishna em relação com os seus devotos. Então, nesse último capítulo, Sri Shuta Goswami ele descreve a extensão de cada um dos Puranas, bem como o assunto do Srimad Bhagavatam, qual é o seu propósito, como dá-lo de presente para outra pessoa ou para alguma instituição, as glórias deste oferecimento e as glórias de cantá-lo e ouvi-lo, de recitar essa escritura maravilhosa que temos em mãos atualmente aqui nessa Kali Yuga. É dito que a coletânea total dos Puranas inclui 400.000 versos, dos quais 18.000 constituem esse Srimad Bhagavatam. A Suprema Personalidade de Deus, Narayana, instruiu Brahma sobre este Srimad Bhagavatam, cujas narrações produzem o desapego da matéria e que contém também toda a essência do Vedanta. Vedanta quer dizer o conhecimento final, Anta quer dizer final e Vedanta quer dizer a culminância de todo o conhecimento sobre a Suprema Personalidade de Deus está em essência revelada aqui no Srimad Bhagavatam. De modo que quem dá de presente o Srimad Bhagavata Purana vai alcançar o destino mais elevado. Isso aqui é prometido aqui, nessa escritura, porque quando você dá o Bhagavata para alguém, você está dando àquela alma a oportunidade de conhecer completamente a Suprema Personalidade de Deus, e essa é a ação mais caridosa que uma alma pode fazer para outra. É dito que entre todos os Puranas, o Srimad Bhagavatam é o melhor e é o que é de mais querido aos Vaishnavas, aos devotos de Vishnu e de Krishna. Esse Bhagavatam ele revela o supremo e imaculado conhecimento acessível aos Paramahansas, aquelas pessoas que estão num maior grau de pureza espiritual, e também o processo pelo qual o homem pode realmente se libertar das reações das atividades materiais. Processo esse que está enriquecido de conhecimento, renúncia e devoção. Isso é o Bhagavatam, De modo que a pessoa, depois de glorificar o Bhagavatam, assim, entendendo todo o seu conteúdo, Shuta Goswami medita no Senhor Narayana como a verdade absoluta original, que é perfeitamente puro, livre,
de toda a contaminação, destituído, né, de todo o sofrimento e é imortal. A verdade absoluta é assim, né? Pureza completa. Então, Shuta Goswami oferece depois assim, reverências ao maior dos yogis, que é o Sri Shukadeva, né, Goswami, que narrou o Bhagavatam ao rei Parikshit. E esse Shukadeva, ele é considerado assim, não diferente da verdade absoluta. Então, por fim, orando com verdadeira devoção, Shuta Goswami oferece respeitos à suprema personalidade de Deus, o Senhor Hari, que afasta, né, toda a miséria da vida material para quem está adorando ou glorificando. Então, esse último capítulo do Srimad Bhagavatam, né, o capítulo 13, começa com Shuta Goswami dizendo, né, aquela personalidade a quem Brahma, Varuna, Indra, Rudra e os Marutis louvam mediante hinos transcendentais e recitação dos Vedas com todos os seus corolários, a quem os cantores do Samaveda sempre cantam, a quem os yogis perfeitos veem em suas mentes após fixarem-se em transe e absorverem-se nele, e cujo limite nenhum semideus nem demônio jamais pode encontrar, a esta suprema personalidade de Deus ofereço minhas humildes reverências. Então, nesse primeiro verso, né, Shuta Goswami está glorificando, né, reverenciando a essa personalidade suprema, né, Hari, que é adorado por todos os semideuses, todas as personalidades eminentes desse universo que estão administrando a energia de Deus perfeitamente pelo poder divino, né? Shuta Goswami diz que quando a suprema personalidade de Deus apareceu como o Senhor Kurma, que era uma tartaruga, suas costas foram coçadas pelas pedras pontiagudas que estavam no maciço e rotatório Monte Mandara. E esse coçar deixou o Senhor sonolento. Então essa é uma expansão, né, de passatempo de Krishna, né, está narrada assim, no Bhagavatam de uma forma bem interessante. Foi aquela época que o Senhor Shiva, né, ele tomou o veneno assim para fazer com que essa montanha fosse batida de uma forma que várias coisas se manifestaram dela, né? Então, narrando assim, sobre, ou iniciando aqui no Bhagavatam sobre essa encarnação de tartaruga, né, onde ele está glorificando aqui, ele fala que todos vós sejais protegidos pelos ventos gerados da respiração do Senhor, nesta condição sonolenta da tartaruga, né? Então, desde aquela época, as marés dos oceanos sempre imitaram a inalação e exalação do Senhor, entrando e saindo piedosamente. Esse movimento, né, das marés que vão e voltam, estão imitando esse movimento do Senhor Kurma, um tipo de meditação, né, de sonolência, enquanto a montanha Mandara era batida, né, nas suas costas. De modo que às vezes sentimos, né, alívio de uma sensação comichosa por soprarmos, né, o local. E de modo semelhante, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura está dizendo que a respiração
da Suprema Personalidade de Deus pode aliviar a sensação comichosa dentro das mentes dos especuladores mentais, bem como a coceira dos sentidos materiais das almas condicionadas, ocupadas em gozo dos sentidos. Dessa maneira, pela gente meditar, né, na respiração do Senhor Kurma, a encarnação tartaruga, todas as categorias de almas condicionadas podem se aliviar das deficiências da existência material e chegar a essa liberada plataforma espiritual. Devemos apenas deixar que os passatempos do Senhor Kurma soprem dentro do nosso próprio coração como uma brisa favorável. Então, com certeza, encontraremos a paz espiritual, de modo que a meditação em cada expansão pessoal ou encarnação de Krishna para a realização de passatempos nesse mundo material nos oferece, né, condições, né, de paz interna e de desenvolvimento de qualidades. Devemos entender isso também. Depois Shuta Goswami está dizendo, né, agora, por favor, ouve a descrição da quantidade de versos de cada um dos Puranas. Depois ouve a respeito do assunto e propósito principais deste Bhagavata Purana. Qual é o método apropriado de dá-lo de presente, quais são as glórias de tal oferecimento e, por fim, as glórias de ouvir e cantar esta escritura. Shuta Goswami vai falar sobre todos, né, esses tópicos, e temos que entender que o Srimad Bhagavatam é o melhor de todos os Puranas. Esses 18 mil versos são os mais importantes dentro dos 400 mil versos dos Puranas, porque ele está relacionado diretamente com Krishna, com a Suprema Personalidade de Deus, e só quando Vyasadeva escreveu o Srimad Bhagavatam, apesar dele ser o compilador, né, de todos os Puranas, de todos os Vedas, só quando ele terminou essa escritura é que ele se sentiu satisfeito, realizando assim a sua missão, né? Srila Virajvata Chakravarti Thakura, que é um mestre da linha de sucessão espiritual, né, sucessão discipular, ele está explicando que agora se mencionarão os outros Puranas, assim como se mencionam os assistentes do rei em relação à sua glorificação. O Bhagavatam é o rei e todos os outros Puranas, né, dão assistência a esse conhecimento último e supremo que o Srimad Bhagavatam revela. Então, a Shuta Goswami vai falar sobre os outros Puranas agora, nesse verso aqui, né? Ele diz: o Brahma Purana consiste em 10 mil versos, o Padma Purana em 55 mil, o Sri Vishnu Purana em 23 mil, o Shiva Purana em 24 mil e o Srimad Bhagavatam em 18 mil. O Narada Purana tem 25 mil versos, o Markandeya Purana 9 mil, o Agni Purana 15.400, o Bhavishya Purana 14.500, o Brahma Vaivarta Purana 18 mil e o Linga Purana 11 mil. O Varaha Purana contém 24 mil versos, o Skanda Purana 81.100, o Vamana Purana 10 mil, o Kurma Purana 17 mil,
o Matsya Purana 14.000, o Garuda Purana 17.000 e o Brahmanda Purana 12.000. Logo, o número total de versos em todos os Puranas é de 400.000, dentre os quais 18.000 pertencem ao belo Bhagavatam. Então, devemos saber que aqui, Srila Jiva Goswami, ele citou a seguinte passagem do Matsya Purana, que diz: depois de compilar os 18 Puranas, Vyasadeva, o filho de Satyavati, compôs todo o Mahabharata, que contém a essência de todos os Puranas. Ele consiste em mais de 100.000 versos e está repleto de todas as ideias dos Vedas. Há também a narração dos passatempos do Senhor Ramachandra, falados por Valmiki, uma narração originalmente relatada pelo Senhor Brahma em 1 bilhão de versos. Narada mais tarde resumiu este Ramayana e relatou a Valmiki, que depois o apresentou à humanidade para que os seres humanos pudessem alcançar as 3 metas mundanas, a saber, a religiosidade, o gozo dos sentidos e o desenvolvimento econômico. Sabe-se então que o número de versos de todos os Puranas e Itihasas, histórias, na sociedade humana chega a um total de 525.000. Srila Vishwanath Chakravarti Thakura ressalta que no primeiro canto, 3º capítulo desta obra, depois que Shuta Goswami relatava, relaciona as encarnações de Deus, ele acrescenta a frase especial, Krishnas tu Bhagavan Swayam, dizendo que Krishna, porém, é a personalidade de Deus original. Depois, do mesmo modo, depois de mencionar todos os Puranas, Sri Shuta Goswami volta a mencionar o Srimad Bhagavatam para enfatizar que este é o principal texto de toda a literatura purânica. Então podemos ver que essa literatura é muito vasta, não temos condição de estudar tudo, e o Ramayana é essa história do Senhor Ramachandra. Ramachandra é muito famoso, Sitarama, quem já não ouviu falar, quem conhece a história védica vai entender. Então, os Puranas, as histórias, tudo ensina à humanidade como se comportar socialmente, politicamente, economicamente, espiritualmente. Então, Srimad Bhagavatam. E o Bhagavad Gita, ele é o último capítulo do Mahabharata. Assim, Shuta Goswami, ele está dizendo que foi ao Senhor Brahma, o Criador do Universo, que a Suprema Personalidade de Deus primeiro revelou esse Srimad Bhagavatam, em sua totalidade. E naquela ocasião, Brahma, assustado em virtude da existência material, estava sentado na flor de lótus que crescera do umbigo do Senhor. É dito que o Senhor Krishna iluminou Brahma com o conhecimento do Srimad Bhagavatam antes da criação deste universo, como indica nessa passagem pela palavra Purvam. Além disso, o primeiro verso do Bhagavatam declara que o Senhor Krishna expandiu o conhecimento perfeito no coração do Senhor Brahma. Então, as almas condicionadas, elas
porque elas só podem experimentar objetos temporários que são criados, mantidos e destruídos, elas não conseguem compreender assim de imediato que o Srimad Bhagavatam é um texto eterno, transcendental e não diferente da verdade absoluta. Assim como quando a pessoa também canta, ela não consegue inicialmente, né, entender de imediato, né, que o nome de Deus é Deus, ou que o Bhagavatam é o próprio Deus manifestado na forma de literatura. Em alguns lugares, assim, as pessoas até adoram o Bhagavatam como o representante, né, assim, igualzinho a Krishna. Então, se afirma no Mukunda, né, Mundaka Upanishad 1.1.1, dentre todos os semideuses, Brahma foi o primeiro a nascer. Ele é o criador deste universo e também seu protetor. A seu filho mais velho, Atharva, ele ensinou a ciência espiritual do eu, que é a base de todos os outros ramos de conhecimento. Apesar de sua elevada posição, Brahma teme a influência da potência ilusória do Senhor. Logo, essa energia, né, parece quase insuperável. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porém, é tão bondoso que durante as suas atividades missionárias, quando esteve aqui nesse planeta, no leste e no sul da Índia, distribuiu à vontade essa consciência de Krishna a todos, instalando-os a que se tornassem mestres do Bhagavad Gita. Então esse Senhor Chaitanya, que é o próprio Krishna, né, incentivava a todos dizendo: por minha ordem, tornai-vos mestres na mensagem do Senhor Krishna e salvai esta terra. Garanto-vos que as ondas de Maya jamais deterão vosso progresso. Isso está narrado, né, no Chaitanya Charitamrita, né, Madhya Lila 7.128. A ordem, né, de Chaitanya Mahaprabhu: obtenham esse conhecimento do Bhagavatam e levem para os corações de todas as almas. Por isso que a ação mais caridosa nesse mundo material é você disponibilizar para as outras almas a liberdade, né? A liberdade de Maya. As pessoas que estão agindo em serviço devocional, ajudando a Deus a revelar o conhecimento para o mundo, elas, né, Chaitanya Mahaprabhu está explicando que a energia ilusória não vai atuar nessas pessoas que têm a mentalidade, né, de querer incutir a pureza espiritual no coração de outras pessoas. Então, se abandonamos todas as atividades pecaminosas e nos ocupamos constantemente no movimento de Sankirtana, né, de glorificar em união as atividades, passatempos e conhecimentos do Senhor Krishna, né, também de Chaitanya Mahaprabhu, né, esse movimento ele que lançou. Então a nossa vitória está garantida em nossas vidas pessoais e também em nossos esforços, né, missionários. Essa é a promessa de Krishna, né, através de Chaitanya Mahaprabhu. É dito que do começo ao fim o Srimad Bhagavatam está repleto de narrações que estimulam a renúncia da vida material, bem como de relatos nectários dos passatempos transcendentais do Senhor Hari, que dão êxtase aos devotos santos e semideuses. É afirmado que este Bhagavatam é a essência de toda a filosofia Vedanta, porque o seu assunto é a verdade absoluta, que, embora não diferente da alma espiritual,
é a realidade última inigualável e que a meta desta literatura é o serviço devocional exclusivo a essa verdade suprema. Então, vairagya, né, ou renúncia, significa abandonar tudo o que não tem relação com a verdade absoluta. Os devotos santos e semideuses ficam entusiasmados com o néctar dos passatempos espirituais do Senhor, que são a essência de todo o conhecimento védico. O conhecimento védico, ele nega categoricamente a realidade última das coisas materiais, enfatizando a sua existência temporária e efêmera. Porque a meta última é vasto, a substância real, que é a única e inigualável. Esta verdade absoluta ímpar é uma pessoa transcendental, muito além das categorias mundanas e características de personalidade encontradas em nosso pálido mundo material. Por conseguinte, a meta última do Srimad Bhagavatam é treinar o leitor sincero para atingir o amor a Deus. O Senhor Krishna é supremamente amável devido às suas qualidades transcendentais eternas. A beleza deste mundo é só um reflexo sombrio da ilimitada beleza do Senhor. De modo que, sem transigência, o Srimad Bhagavatam declara persistentemente as glórias da verdade absoluta e é, portanto, a suprema literatura espiritual que concede o pleno sabor do néctar, né, do amor a Krishna em plena consciência de Krishna. Então, tudo isso está sendo revelado aqui, são as glórias do Srimad Bhagavatam sendo falado por Shuta Goswami. Então ele, elevando mais ainda as glórias do Bhagavatam, ele diz que se no dia da lua cheia do mês de Bhadra alguém coloca o Srimad Bhagavatam num trono de ouro e o dá de presente, ele alcançará o supremo destino transcendental. Olha só o poder do Bhagavatam, né? Então deve-se colocar o Srimad Bhagavatam, né, num trono de ouro, porque ele é o rei de toda a literatura. No dia de lua cheia, né, do mês de Bhadra, o sol, que é comparado a este rei das escrituras, está presente na constelação de Leão, como que erguido num trono real. Porque, segundo a astrologia, disse que o Sol está em exaltação no signo de Leão. Isso que significa, o mês de Bhadra. Então deve-se, pois, adorar sem reservas o Srimad Bhagavatam, essa suprema escritura divina. Todas as outras escrituras purânicas brilham na Assembleia dos Devotos Santos apenas enquanto não se ouve o grande oceano de néctar, o Srimad Bhagavatam. Olha só, o poder dessa escritura. Porque outros textos védicos e outras escrituras do mundo permanecem preeminentes, ou destacadas, até que se ouça e entenda bem o Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o oceano de néctar e a literatura suprema. Mediante a fiel audição, recitação e distribuição do Srimad Bhagavatam, o mundo se santificará e outros textos inferiores descerão a uma posição inferior, de modo que, tão logo tenhamos acesso ao conhecimento do Bhagavatam, todas as outras escrituras, todos os outros Vedas, Puranas,
eles ficam em segunda posição. Eles são muito importantes até que surja, né, a presença do Bhagavata, assim como um sol no meio das estrelas. Então é muito importante, assim, é relevante ter em primeiro lugar o conhecimento do Srimad Bhagavatam, porque declara-se que o Srimad Bhagavatam é a essência de toda a filosofia Vedanta. Temos que meditar nisso, o que é a essência, né? A essência é aquilo mais assim concentrado que tem. Então aquele que sentiu a satisfação da doçura nectária do Srimad Bhagavatam ao estudá-lo, ao lê-lo, né, ao adorá-lo, jamais vai se deixar atrair por nenhuma outra literatura. Se você entender realmente o conteúdo divino do Bhagavatam, que ele é a própria manifestação da verdade absoluta, o Senhor Krishna, então logo você tenha esse conhecimento. Todos os outros conhecimentos são ramificações para você chegar a esse conhecimento final, assim como fez Srila Vyasadeva, depois de ter compilado todo o conhecimento universal, né? Ele perguntou a Narada por que ele estava insatisfeito, mesmo tendo conhecimento, né, todo sido produzido por ele. Narada falou: porque você não produziu o conhecimento essencial, onde você narra diretamente sobre Deus, sobre os passatempos de Deus. E aí surgiu o Srimad Bhagavatam e Vyasadeva ficou satisfeita, né? A própria encarnação literária de Krishna ficou assim perfeitamente satisfeita quando ela compilou o Srimad Bhagavatam, o fruto, né, maduro da árvore do conhecimento védico. Então Shuddha Goswami ele diz que assim como o Ganga, né, o rio Ganges é o maior de todos os rios, como o Senhor Achyuta é o supremo entre as deidades, o Senhor Shambhu, Shiva, é o maior dos Vaishnavas, do mesmo modo o Srimad Bhagavatam é o maior de todos os Puranas. Então Shuddha diz: ó Brahmanas, da mesma forma que a cidade de Kashi é incomparável entre os lugares santos, o Srimad Bhagavatam é o supremo entre os Puranas. O Srimad Bhagavatam é o Purana imaculado. Ele é muito querido aos Vaishnavas, aos devotos, né, de Krishna, de Vishnu, porque descreve o conhecimento puro e supremo dos Paramahansas, que são as almas mais elevadas nesse universo. Logo, este Bhagavatam revela a todos nós um meio de libertar-se de todas as atividades materiais, bem como os processos de atingir conhecimento transcendental, renúncia e devoção. Qualquer um que tente seriamente compreender o Srimad Bhagavatam, que o ouça e cante bem e com devoção, vai se libertar de uma vez por todas, né, da ilusão, da Maya, da ignorância. Porque o Bhagavatam é exatamente o conhecimento supremo que destrói toda, né, a ilusão que estamos vivendo, exatamente porque não temos esse conhecimento. Então, por ser 100% livre da contaminação dos modos da natureza, o Srimad Bhagavatam é dotado de beleza espiritual extraordinária e é, portanto, querido aos devotos puros do Senhor. Essa palavra, né, Paramahansa, indica que mesmo almas completamente liberadas, que já não têm nenhuma ligação com o mundo material, que estão em pleno contato de amor com Deus no coração, anseiam por ouvir e narrar o Srimad Bhagavatam. Aqueles que estão tentando se liberar devem servir este texto ouvindo e recitando
com fé e devoção. Então, porque o Srimad Bhagavatam, ele é a própria verdade absoluta, manifesta como a escritura essencial de todo conhecimento, né? Até mesmo as almas que estão completamente livres dessa energia material sentem o prazer em recitá-lo. Então sente prazer espiritual quem recita o Bhagavatam, quem ouve, quem lê. Então aqui é muito importante entender isso, né? Que quando a pessoa fala assim, mas quando eu estiver livre da existência material, eu não vou precisar mais ter conhecimento, porque eu já estou vivendo numa natureza iluminada e revelada. Mas aqui diz que não. Se a pessoa está assim, ao ler o Bhagavatam, ela sente a presença de Deus em cada palavra. Isso é absoluto, é incrível, essa escritura que temos agora manifestada nesse mundo material, mas que muitas pessoas assim, nem têm interesse e por isso permanecem, né, em grande ilusão. Então o Shuta Goswami, ele está dizendo aqui num dos versos: medito nessa pura e imaculada suprema verdade absoluta, que é livre do sofrimento e da morte, e que no princípio revelou pessoalmente este incomparável achote do conhecimento a Brahma. E Brahma então falou ao sábio Narada Muni, que o narrou a Krishna Dvaipana Vyasa ou Vyasadeva, né? Srila Vyasadeva revelou este Bhagavatam ao maior dos sábios, Shukadeva Goswami, e Shukadeva misericordiosamente falou para Maharaj Parikshit. Aqui ele está falando da sucessão discipular, né, do Bhagavatam, onde, né, Krishna, a suprema verdade absoluta, falou para Brahma, Brahma falou para Narada, Narada Vyasadeva, Vyasadeva a Shukadeva Goswami, e Shuta Goswami, que está narrando aqui esse verso, ele esteve presente, né, ouviu e adquiriu esse conhecimento de Shukadeva Goswami. Então o primeiro verso do Srimad Bhagavatam, se formos, né, ter atenção, declara que Satyam Param de Mahi, que eu medito na verdade suprema. E agora, na conclusão desta magnífica literatura transcendental, os mesmos sons auspiciosos são vibrados. Essas palavras, né, Tad Rupena, Tad Rupina e Tad Atmana, neste verso, deixam bem claro que o próprio Senhor Krishna falou originalmente o Srimad Bhagavatam a Brahma, e então continuou a falar esse texto por intermédio de Narada Muni, Dvaipana, Vyasa, Shukadeva Goswami e outros grandes sábios. Em outras palavras, sempre que os devotos santos vibram o Srimad Bhagavatam, deve-se compreender que o próprio Krishna está falando a verdade absoluta por intermédio de seus representantes puros. Qualquer um que, com submissão, ouça os devotos autênticos do Senhor narrar este texto, transcende seu estado condicionado e habilita-se para meditar na verdade absoluta e servi-lo. Essa é a conclusão, né? Sempre que narramos o Bhagavatam com esse espírito de pureza e devoção, é como se a suprema personalidade de Deus estivesse falando diretamente, né, a Brahma, o primeiro ser vivo criado nesse universo. Daí vemos a importância, né, das glórias desse Bhagavatam. Depois Shuta Goswami fala: oferecemos nossas reverências à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vasudeva, a testemunha onipenetrante, que misericordiosamente explicou esta ciência a Brahma quando este ansiava pela salvação. Aconteceu isso, né? Vasudeva é a consciência suprema e ele está no coração de todo mundo, e antes de criar o universo, o Senhor Brahma estava assim completamente perdido,
Então, antes de criar, né, o Sr. Krishna Vasudeva, que é a testemunha, que está dentro de tudo, né, onipenetrante, misericordiosamente explicou esse Bhagavatam ao primeiro ser vivo criado, e assim ele entendeu tudo e criou o universo de uma forma, né, co-criou o universo de uma forma, né, perfeita. Através desse conhecimento do Bhagavatam vamos entender tudo, né, sobre essa criação, e tendo esse conhecimento nos tornamos, né, poderosos espiritualmente e nos libertamos dessa maia, dessa ilusão. Então Shuta Goswami está dizendo: ofereço as minhas humildes reverências a Sri Shukadeva Goswami, o melhor dos sábios místicos e uma manifestação pessoal da verdade absoluta. Ele salvou Maharaj Parikshit, que fora picado pela serpente da existência material. De modo que nesse verso, Shuta Goswami agora oferece reverências ao seu próprio mestre espiritual, Shukadeva Goswami. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura esclarece que assim como Arjuna foi colocado em confusão material para que se pudesse falar o Bhagavad Gita, do mesmo modo o rei Parikshit, um devoto puro e liberado do Senhor, foi amaldiçoado a morrer para que se pudesse falar esse Srimad Bhagavatam. Então, na verdade, o rei Parikshit é Vishnurata. Ele está sob a eterna proteção do Senhor. De modo que Shukadeva Goswami libertou o rei de sua pseudo-ilusão para exibir a natureza misericordiosa de um devoto puro e o efeito iluminante da associação com ele, né? Então o conhecimento ele está assim mesclado com toda essa história do mestre, do discípulo, da pessoa que está assim em confusão mental, e esse conhecimento ele é a alma de um devoto puro. O devoto puro ele é um exemplo do Srimad Bhagavatam ou do Bhagavad Gita. Daí ele adquire a potência através desse conhecimento revelado em seu coração pela força ou inspiração da super-alma para expandir esse conhecimento na humanidade. Então, assim como o Sr. Krishna veio e falou o Bhagavad Gita, assim também Shukadeva Goswami veio, foi criada uma condição pelo Sr. Krishna para que Shukadeva Goswami, através da voz interior de Krishna, pudesse narrar o Bhagavatam ao rei Parikshit, que estava condenado à morte em 7 dias. Então ele se retirou do reino dele, e fez um jejum, entrou em meditação, e aí foi criada toda a situação para se narrar o Srimad Bhagavatam, e na ocasião Shuta Goswami, que está falando esses versos, estava presente. Então Shukadeva Goswami é o mestre espiritual de Shuta Goswami, dentro da associação discipular, e agora estamos aqui recitando junto com o Shuta Goswami todas as palavras que foram narradas por Krishna lá no comecinho ao Senhor Brahma. Então essa é a nossa vantagem aqui, de ter essa escritura atual em mãos e poder entender a importância dela. Que o universo foi criado através da sabedoria de todo o conhecimento védico. E todo esse conhecimento védico, ele culmina no conhecimento completo da suprema personalidade de Deus, que é essa verdade absoluta na qual Shuta Goswami está falando, que medito nessa verdade. Então ele falou essas palavras no primeiro verso do Srimad Bhagavatam e está falando aqui no último verso do Srimad Bhagavatam também, para fechar esse ciclo perfeito de revelação sobre os passatempos de Krishna, a relação de Deus com seus devotos e a revelação completa de que Krishna
é a fonte original de tudo aquilo que está relacionado, né, com Deus. Krishna é a causa de todas as causas, né? Ishvara Parama Krishna Satityananda Vigraha. Krishna é a personalidade que concentra toda a existência, toda a consciência, toda a bem-aventurança, né, de relacionamentos prazerosos, do amor, do serviço devocional. Então Krishna é a base que sustenta toda a existência em seus pormenores, e ele também se expande em todas, né, essas formas, né, pessoais, encarnações, que fazem a riqueza de detalhes do Srimad Bhagavatam. Nenhuma pessoa pode falar que não recebeu o conhecimento de Deus, porque ele está aí disponível, e é explicado que só temos que fazer uma coisa nessa forma humana, que é estudar o Srimad Bhagavatam, né, o Bhagavad Gita, cantar os nomes de Deus, e daí tudo se torna, né, revelado através dessa adoração, através da nossa inteligência. A nossa inteligência tem que se perguntar, né, quem é Deus? O que eu estou fazendo nesse mundo? Se existe Deus, onde está o conhecimento sobre Ele? Por isso que Krishna, sob a forma de Srila Vyasadeva, compilou essa literatura para que todo mundo obtivesse esse mérito de se libertar completamente dessa ilusão. E também, aqui nas glórias do Srimad Bhagavatam, é dito que, se você fala esse Bhagavatam, se você oferece ele de presente, se você ouve com atenção, principalmente de paramahansas, de pessoas que já estão avançadas espiritualmente, você obtém a liberdade completa desta vida material. Então estamos aqui diante, né, de palavras, de expressões magníficas, de que a salvação é muito simples, apenas temos que conhecer Deus e nos render a Ele, né? Assim, quando cantamos o Santo Nome, temos que ter o conhecimento do porquê estamos cantando o Santo Nome. E aí tudo vai fluir de uma forma mais fácil, né? Então, fechando aqui no verso 22 desse capítulo 13, Shuta Goswami diz: ó Senhor dos Senhores, ó Mestre, por favor, concede-nos serviço devocional puro a teus pés de lótus, vida após vida. Olha só que interessante, Shuta Goswami implorando, né, ou orando, né, a Krishna, ou ao seu mestre espiritual, para que ele possa se movimentar nessa terra através do serviço devocional puro aos pés de lótus, né, de Krishna. Essa é a realização final de toda a explicação do Bhagavatam. É quando você chega nesse ponto de que, assim, eu entendi, e agora, em posse de toda essa sabedoria, eu devo realmente pedir a única coisa, né, a Deus, que eu tenho que implorar a Ele, que é servir amorosamente aos seus pés de lótus, porque eu sou um servo eterno de Deus, espiritualmente falando, essencialmente falando. Essa é a conclusão, né, assim, do Bhagavatam. E no último verso 23, olha só, é muito importante ouvir esse verso, onde ele fala: o canto congregacional dos santos nomes destrói todas as reações pecaminosas, e oferecer reverências ao Senhor alivia todo o sofrimento material. Ofereço, portanto, minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Hari. Então, nesse ponto, encerram-se, né, os significados do Srimad Bhagavatam. E
devemos entender nesse verso é que aqui o santo nome de Krishna está sendo glorificado, né? No último verso do Srimad Bhagavatam, né? Está sendo glorificado como o processo espiritual que vai destruir todas as reações pecaminosas que estão nos mantendo nessa consciência, né, degradada, ou nessa mentalidade impura, onde nós não conseguimos compreender sobre a suprema personalidade de Deus, de modo que se oferecemos reverências, né, a Krishna, através do estudo, da recitação, né, da expansão de seu conhecimento, vamos, né, aliviar todo o nosso sofrimento material. Ninguém precisa ficar nesse mundo aqui vivendo em ignorância, com medo, com insegurança, porque Krishna ele está explicando aqui, né, nesse último verso, Shuta Goswami, né, que lógico ele está expressando seu coração através da inspiração da superalma, está enfatizando o canto congregacional dos santos nomes do Senhor, né, todo mundo cantando, recitando, vibrando, tudo aquilo que está relacionado com Krishna vai tirar as reações pecaminosas, que são as ações que nos afastam, nos desviam da consciência de Deus. E fazendo isso sempre, entrando em gratidão, oferecendo respeitos, né, a Krishna, entendendo agora, né, através desse conhecimento do Bhagavatam, que ele é o próprio Deus, e isso vai aliviar sem qualquer sofrimento material, qualquer depressão, qualquer estresse, qualquer medo, tudo isso vai embora quando mantemos o Senhor Krishna dentro do nosso coração, através da rendição e da prática do serviço devocional puro aos pés de lótus dele. Então, ofereço, portanto, as minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Hari Krishna. Então, hoje foi um dia muito especial ao narrar, né, o último, né, capítulo do último canto do Srimad Bhagavatam. Podemos, né, agora entender a importância do estudo que devemos fazer obrigatoriamente nessa forma humana de vida, para entender, né, o espírito que somos, como, né, fomos gerados por Krishna, por qual propósito Deus nos criou. E aí, em posse desse conhecimento, nos tornamos realmente, né, livres, né, porque, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conhecemos teoricamente a verdade absoluta através desse Srimad Bhagavatam, que é a escritura essência, né, dos Vedas, de todo conhecimento disponível no planeta. E através desse conhecimento teórico, naturalmente o espírito vai revivendo a sua consciência que estava esquecida em relação a Deus, e naturalmente você se rende ao Senhor Supremo e se liberta, assim, completamente de maia, da ilusão da energia material, e assim consegue, né, restabelecer a sua posição espiritual nesse mundo, e se prepara naturalmente para voltar ao divino. Porém, enquanto permanece nesse mundo, seja quanto tempo, né, Krishna desejar, você só pede para ele para ficar em serviço devocional, porque o espírito ele só pode ser feliz se ele estiver se movimentando tanto nesse mundo material como no mundo espiritual, através dessas ações onde o espírito tenta satisfazer a suprema personalidade de Deus, porque nós só podemos ser felizes, né, ou satisfeitos, né, em nós mesmos, quando o nosso serviço ele está satisfazendo a superalma, né, a nossa causa dentro do nosso coração. Essa é toda a explicação que devemos saber, e a vida é esse processo, né, contínuo e expansivo de consciência. Vamos aproveitar então
o Bhagavatam agora, nesse mundo material, nessa forma humana, e ser felizes, cantando o nome de Deus, como propõe Krishna na forma do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, nessa Kali Yuga, nessa era de escuridão, e sigamos assim com entusiasmo a cada dia, tentando passar essa mensagem, né, suprema para as pessoas, pelo menos para as pessoas que estão interessadas, né? Se uma pessoa está ouvindo essa aula aqui, significa que realmente ela está assim sedenta de obter o conhecimento espiritual, e podemos assim falar por toda a vida de Deus, porque isso é uma renovação da mente. Mesmo que você ouça a mesma coisa, se a pessoa ela está falando de Deus, a energia de Deus está entrando no coração daquela alma que está buscando, sedenta de conhecimento. De modo que a alma que está se purificando, ela nunca cansa de ouvir sobre Deus. É dito que no mundo espiritual as gopis, né, ficam falando sempre sobre Deus, imitando os seus passatempos, assim. É algo assim incompreensível, a natureza absoluta das atividades relacionadas repetitivamente com, né, a alegria de Deus, as qualidades, os passatempos, os nomes, o humor, a potência, né, tudo relacionado a Deus. Você pode repetir continuamente, isso aumenta o prazer da alma. Então, quanto mais você ler o Srimad Bhagavatam, isso significa que a sua capacidade de entendimento assim sempre se expande. Não é uma coisa simplesmente intelectual, mas esse conhecimento vai atingir o seu espírito. Então, essas são as glórias desse conhecimento maravilhoso que, né, limpa o nosso coração de toda a sujeira, de toda, né, a ignorância, o condicionamento desse mundo material. Eu espero que vocês possam realmente desejar adquirir essa escritura fabulosa e ascensionarem os seus caminhos, né, da vida espiritual para a melhor, né, posição dentro desse mundo material, que a partir desse conhecimento ele se torna, você vai começar a ver o mundo material como a presença, né, maravilhosa, mágica de Krishna, porque agora você tem o conhecimento completo dessa ciência de Deus. Ok? Então desejo para vocês muita luz nos seus corações e que vocês realmente se empolguem em adquirir, né, essa escritura, porque ela é a única que realmente vale a pena, né, junto com o Bhagavad Gita, ser lida nesse estágio, né, atual que estamos da forma humana, né, para usarmos a nossa inteligência da maneira mais perfeita e adequada, já que Deus nos deu essa forma humana para esse propósito, né, do sacrifício de realizá-lo e de nos rendermos aos seus pés de lótus. Ok? Então todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol.